Bem, pessoal, nós vamos agora para mais entrevistas no Jornal da Rede Alesp. Nós vamos falar agora aqui no nosso estúdio com o deputado Paulo Fiorilo, do PT. Ele fala aí sobre a Lei Orçamentária Anual, a LOA, de 2021. Deputado, boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é sempre um prazer poder participar do jornal aqui com vocês. Deputado, a gente está em novembro, eu estava até falando com a Júlia agora, falta um mês aí pro Natal, né? E esse é o momento que vocês discutem a lei orçamentária do ano seguinte, né? Como é que vai ser o processo de votação? Como é que o projeto está hoje na casa e quais são as perspectivas dele? Então, o projeto está na Comissão de Finanças, de Orçamento e Planejamento. O presidente já designou um relator, que é o deputado Olim, e já se encerrou o processo de apresentação de emendas. Então agora nós vamos fazer o debate a partir das emendas que o relator vai acolher ou não vai acolher, das mudanças que foram propostas, e a partir daí então há um debate na Comissão de Finanças e depois esse debate vai ao plenário para que se aprove a proposta orçamentária enviada pelo governador ou que se modifique aprovando com as emendas que foram apresentadas. O senhor apresentou alguma emenda, alguma proposta na LOA? Nós apresentamos várias emendas, até porque nós entendemos que essa peça orçamentária, que tem uma importância muito grande, eu acho que é importante ressaltar aqui, é esse orçamento que vai dialogar, se não com o pós-pandemia, porque eu acho que nós precisamos corrigir essa expressão, mas ainda com a pandemia, porque nós não teremos com certeza a vacina sendo aplicada a todos os moradores do estado no início do ano, possivelmente isso deve se estender ao longo de 2021, portanto o orçamento do ano que vem é um orçamento que deve se preocupar muito com a questão da saúde, com a questão do emprego, com a questão da assistência. E infelizmente, mas é com muita tristeza que eu digo isso, o governador tirou recursos de áreas importantes. Vou só te dar alguns dados. Da saúde são menos 820 milhões. O governo mexeu em programas como o Viva Leite, como o Bom Prato. Então, as nossas emendas trabalham muito nesse sentido, de recuperar os recursos que foram retirados e que foram destinados, por exemplo, para programas que têm um impacto eleitoral. Podem até ser importantes, mas que deveriam ser pesados num ano em que milhares de brasileiros, de moradores do estado de São Paulo estão desempregados, estão precisando de uma rede de proteção. Infelizmente, o governador me parece estar muito mais preocupado com 2022 do que com 2021. Deputado, há espaço efetivo para a participação da população na definição das prioridades orçamentárias? Né, a questão da debate aí com as periferias, audiências públicas aí devido à pandemia. Como é que está essa discussão? Infelizmente, esse ano a gente viu que o espaço que já era pequeno, ele quase que inexistiu. O governo do estado fez audiências virtuais, mas não indicou quais propostas foram incluídas e normalmente são audiências para cumprir tabela e a Assembleia, em função da pandemia, não realizou as audiências regionalizadas que nós fizemos o ano passado. A TV Alesp, inclusive, acompanhou e cobriu a realização de várias audiências públicas pelo estado. Infelizmente, esse ano não teve. Agora, pior do que isso, é que o orçamento do governo é um orçamento muito centralizado. Você não tem a possibilidade de discutir recursos para as regiões de forma aberta e nem as pessoas de participarem propondo mudanças. Então, é um problema gravíssimo. Você tem recursos distribuídos pelas macros, mas não tem a especificidade das regiões. Isso dificulta a fiscalização e dificulta para saber o cara que mora na ponta se o Estado vai ou não investir naquela região e onde ele vai investir. E pior, né? Porque você tem ainda uma margem de remanejamento do orçamento de 17%, o que significa 41,88 bilhões de recursos que podem ser remanejados. Portanto, infelizmente, é com tristeza que eu digo que há pouca participação, pouca transparência e a gente aqui na Assembleia precisa usar a lupa para poder fiscalizar, junto com o Tribunal de Contas, as ações do governador. Deputado, a gente está em uma fase de pandemia, né? O déficit previsto para 2021 é de 10,4 bilhões de reais, de acordo com o governador João Dória, né? Como é que vai ser organizada a separação das verbas para os municípios, né? A lei das diretrizes orçamentárias, vai ser diminuída aí a verba?
Preciso dizer uma coisa, que esse número de 10,4 bilhões é um número cabalístico. Porque cada um fala uma coisa. O secretário Mauro Ricardo fala um número, o governador fala outro, o Meirelles fala outro. Então, assim, eles estão brincando com uma coisa séria. E esse déficit, é bom lembrar que a Assembleia aprovou aqui, com choro e ranger de dentes, o 529, que era para equilibrar as contas. E o que a gente está vendo não é equilíbrio de contas. O governador está usando o recurso que ele vai poupar para pagar a Previdência. Porque a gente não, porque a base do governo aprovou aqui uma Previdência que está tirando dinheiro dos trabalhadores. Tem um monte de gente reclamando que aumentou o desconto, porque eles não conseguiram equilíbrio. Nós levantamos esse debate antes da aprovação. Não era desse jeito que o governo resolveria o problema da Previdência. O governo preferiu caminho mais fácil, tirar dinheiro dos trabalhadores. É só você perguntar quantos trabalhadores estão tendo que pagar mais para a Previdência. E pior, porque o ajuste que ele fez no 529 não está resolvendo o problema de investimento. Continua sendo recurso para aportar na Previdência. Então o problema é gravíssimo. E é isso que impede que o governo possa priorizar áreas que deveriam ser prioritárias, como saúde, assistência, geração de emprego e renda. Nós estamos falando de uma situação em que 47% da população do país está sem atividade, 47%. Nós estamos em idade de trabalhar, né? Está em atividades. Portanto, 53% não estão trabalhando. E nós vamos viver um agravamento dessa crise. Com o fim do benefício dos R$300, ou o governo do estado começa a pensar como é que ele pode aportar recursos para esses que estão desempregados, ou nós vamos ter uma crise gravíssima, gravíssima. Com relação aos recursos para os municípios, eu disse para você, a gente podia dizer aqui, tem algumas regiões que tiveram aumento, outras tiveram cortes e reduções. Você pegar a Baixada Santista, por exemplo, você tem lá um total de 15,2 bilhões distribuídos em regiões como a Grande São Paulo, Baixada Santista e Itapeva, e o valor aumentou em relação ao ano passado, mas não temos detalhes de como serão gastos, que é o que eu te disse anteriormente. E você tem outras regiões que tiveram corte, de forma inexplicável. No momento de crise, em que a gente vai continuar vivendo a pandemia, é só olhar, nós estamos de novo tendo possivelmente uma segunda onda, e parece que o governador e o prefeito da cidade não querem tratar isso da forma mais adequada, com seriedade. Até porque nós estamos prestes a enfrentar o segundo turno aqui em São Paulo. Então, é melhor não mexer para não perder, para não ter problemas ou consequências na eleição. Isso é ruim, porque as consequências são em cima das pessoas, daquelas que mais precisam. Quais são os próximos passos aí? Como é que a bancada hoje do PT quais são as prioridades de vocês para essa votação do orçamento que vai esquentar agora no mês de dezembro? Então, primeiro que a gente vai tentar emplacar as emendas que nós consideramos que são importantes. Por exemplo, na questão de programas de emprego e renda, reduzindo da publicidade institucional, ele aumentou 74%, são 65 milhões. Nós temos todo um debate sobre o Viva Leite, o governo teve que recuar, dizer que vai mudar, que vai aportar recursos, porque ele disse que diminuiu, mas ia continuar entregando a mesma quantidade de leite. Bom, só se as vacas do governador produzirem mais leite sem dinheiro, né? Então, assim, ele mentiu, literalmente, porque ele teve um corte de litros e um corte de recursos. Agora está dizendo que vai mudar, que vai voltar ao valor anterior. Nós vamos brigar para que as emendas possam corrigir essa mudança de visão, que na minha opinião é gravíssima, diante da pandemia, diante da crise, e vamos tentar ver se é possível emplacar as nossas emendas, mandando recursos para a saúde, Viva Leite, para o emprego, para a FAPESP, que ele tirou do 529, mas mesmo assim quer tirar mais de 400 milhões de recursos da FAPESP no momento em que a FAPESP precisa de recursos para investir em pesquisas. Deputado, quais são suas metas e expectativas para 2021 após a pandemia? Primeiro que eu acho que a gente em 2021 ainda vai conviver com a pandemia, mas uma das metas do mandato é fiscalizar muito de perto a execução orçamentária num momento delicadíssimo. Até porque, se a gente observar, o governo falou, você apresentou aqui os 10,4 de déficit, e a gente está vendo que o governo está arrecadando mais, inclusive. Outubro a gente arrecadou só de ICMS 14 bilhões. É a maior arrecadação, mesmo comparando com o ano passado. Talvez a gente não chegue ao valor estimado no orçamento desse ano, mas nós não vamos ter um déficit de 10,4. Então, nós vamos ter, para o ano que vem, um trabalho árduo de fiscalização, de acompanhamento da execução e, principalmente,
para poder denunciar se o governo vai ou não criar redes de proteção para aqueles que mais precisam, como primeiro emprego, como frentes de trabalho, como recursos assistenciais para beneficiar pessoas que mais precisam. Como o PPA se conecta aí com a LDO e a LOA, né? Quais são as diferenças? Então, é assim, importante essa pergunta até para quem não está diretamente atuando no orçamento. O PPA é um plano plurianual. Ele indica as prioridades, orienta o governo de forma estratégica, projeta grandes projetos e atividades, investimentos do governo ao longo de 4 anos. A Lei de Diretriz Orçamentária, a LDO, é uma discussão que a gente faz pontualmente para orientar a elaboração do orçamento. Só que a LDO precisa estar casado com o PPA, porque você não propõe 4 anos de grandes obras e investimentos e depois na LDO você muda do jeito que você quiser, não pode. Então o PPA ele é um grande orientador para o governo, deve servir como grande orientador, pensando nos 4 anos de governo. Qual é o grande problema? É que muitas vezes o governo apresenta os 4 anos de projetos, de ações, mas ele não consegue cumprir. Então, nós precisamos acompanhar de perto. A LDO é uma votação que você tem todo ano, no primeiro semestre, que orienta a elaboração do orçamento e todo final de ano você discute e vota a lei orçamentária. Só para dar um dado importante aqui para as pessoas que estão acompanhando, o orçamento do próximo ano é de 246 bilhões. 246 bilhões. Ele está propondo um aumento nominal de 7,2 em relação ao orçamento desse ano de 239 bilhões. Portanto, é recurso suficiente para que o Estado possa garantir uma certa rede de proteção para aqueles que mais precisam. A previsão, vocês têm previsão? Como é que está a casa em relação a essa votação da LOA? Como é que vocês... a previsão, geralmente é votado ali depois do dia 15 de dezembro, 18, 19, né? Ano passado, pelo menos, foi assim. Vocês têm alguma previsão nisso? Você sabe que é o meu primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, mas eu venho de uma experiência na Câmara Municipal de São Paulo. E o orçamento você tem até o final do mês de dezembro para votar. E se não votar, o orçamento do ano anterior passa a vigorar no ano seguinte. É óbvio que existe uma preocupação para que se vote até o dia 15, dia 18 desse ano, de dezembro, para que a gente possa ter o acompanhamento e também o governo possa se planejar para o ano seguinte. Agora, é difícil você ter certeza se a gente vai conseguir. Até porque a Assembleia também está passando por mudanças. A gente volta agora às reuniões virtuais das comissões e mantém as reuniões presenciais no plenário, até quando a gente não sabe. Até porque, como eu disse já, a gente tem visto o número de internações aumentarem, e casos que você está acompanhando de perto, como no caso do futebol, como no caso do governo federal, tem mais um ministro com Covid, e não é diferente no estado de São Paulo, não é diferente com aqueles que atuam em lugares fechados, insalubres e com risco de contaminação. Então nós vamos ter que acompanhar de perto. Como é que o senhor está sentindo esse momento aí de ambiente virtual e como é que estão as atividades? Assim, o trabalho está transcorrendo normal? A produtividade aumentou, diminuiu? Como é que está? Eu acho que o ambiente virtual ele faz com que você tenha que trabalhar mais e você acaba não tendo como estabelecer algumas regras. Então, por exemplo, você faz as reuniões das comissões, você tem CPI. No caso agora, as reuniões ainda estão presenciais. A gente teve ontem aqui a reunião da Comissão de Finanças e Orçamento, está discutindo as contas do governador, e a sessão à noite. Com a mudança que deve ser implementada, você passa a ter as reuniões por forma virtual e só o plenário. É óbvio que dessa forma é sempre muito difícil. Pensa, você tem um plenário à tarde, uma comissão de manhã ou no início da tarde. Muitas vezes o deputado vai estar aqui porque a comissão terminando, ele vai para o plenário. Então, assim, o que eu percebi, né? Que você produz mais, porque não tem jeito, você está sendo demandado ou para reuniões das comissões ou para outras reuniões, então não tem muito horário, vamos fazer de manhã, vamos fazer à tarde, vamos fazer à noite, além da presencial, que são as reuniões da Assembleia que ocorrem a partir das 14h30. Então, pelo que o senhor está falando, a gente vai ter cenário para 2021 ainda, nesse ambiente virtual, vai continuar, principalmente por conta dessa possibilidade aí de uma segunda onda do aumento do número de casos, né? Você vai ter a mudança que está sendo proposto pela mesa. As comissões de forma virtual, mas as sessões de forma presencial.
Me preocupa, porque assim, a gente não sabe se de fato tiver uma segunda onda, ou alguns dizem que a gente nem terminou a primeira, que pode ter um repique, é preciso avaliar o que vai acontecer. Essa decisão vale até março do ano que vem, podendo também ser alterada dependendo da situação. Vai pegar agora esse momento de recesso parlamentar, né? As festas de fim de ano. Festas que devem ser contidas. Né? Que devem ser contidas, vamos deixar claro para o pessoal que está em casa, né, gente? Não é hora da gente fazer grandes festas, a gente fazer grandes reuniões, porque o número de casos está aumentando, as UTIs estão com mais pessoas. Um termômetro, deputado, muito as sirenes das ambulâncias. Não sei se o senhor percebe isso como eu. Assim, eu tinha percebido uma diminuição das sirenes e agora eu estou vendo um aumento das sirenes. Pelo menos assim, no entorno da minha casa. Eu moro aqui pertinho, Vila Mariana, e estou notando isso. Você tem a possibilidade de ouvir as sirenes e aqueles que não têm a possibilidade de observar o número de aumento dos casos nos hospitais. A gente tem hospital como Oswaldo Cruz, o Einstein, Cílio, que tem dados, números alarmantes. Exato, tá bom. Deputado Paulo Fiorilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e boa sorte aí para vocês na votação do orçamento de 2021. Eu que agradeço, estamos à disposição e precisando, estamos aqui para tirar as dúvidas. Muito obrigado pela sua participação. Um abraço a todos. Um abraço.